Caros amigos, irmãos, mais uma vez me encontro aqui. Maria semeando amor, paz e alguns conhecimentos da espiritualidade. Estamos falando a respeito das regiões que ficam abaixo da superfície, aonde os encarnados, todos os seres viventes, vivem. Então foi falado dessa última zona, onde os seres se apareciam como árvores, como pedras, outros como répteis, dependendo. Desçamos mais ainda ao encontro do centro da Terra, onde há o comando do reino do mal, dos insubmissos e revoltados. Embora o núcleo da Terra seja incandescente no ponto de vista astral, nessa região há locos de enregelar de tão distante da ação do Sol. Assim, as falanges do mal vivem e existem, dando cumprimento à própria lei maior. Esses são os emissários do dragão, símbolo da força do mal. Insubmissos aos poderes do Cordeiro Divino, Nosso Jesus, o que há, em vez ou outra, por ali, é o fogo purificador, visando libertar alguns escravos já conscientes dos seus erros e já sabem que o bem é o caminho para a libertação. Essa descida é feita diretamente pelo comandante da coroa da encruzilhada, com com a permissão dos 7 Exus cósmicos e com a devida, veja bem, autorização dos planos da luz. As zonas do mal estão nas mãos dos revoltados, dos insubmissos, que comandam e escravizam os que foram negligentes e omissos. Então, eles passam na mão desses outros seres, com a simples finalidade de falar a verdade, resgatar aquilo que estava fazendo errado aqui quando estava encarnado, Só que é o que acontece. Muitos aqui falam, daqui a pouco a gente morre, daqui a pouco a gente não faz nada. Vamos ser felizes nesses momentinhos que estamos vivendo. E apronto por quê? Porque ele não sabe que mais hoje, mais amanhã, eles vão passar por esses castigos, Aí eles ficam, como que se diz, soltos e caminhando, como eu falei, eles desencarnam. Então eles ficam para cá, para lá, pulula aqui, pulula ali, e não sabe o que está acontecendo muitas vezes. Então esses emissários aproveitam, captam eles, Posso dizer, sequestram, e levam lá para os abismos deles, aonde eles vão sofrer na mão desses emissários. Porque o que eles fizeram, eles vão padecer aí. Principalmente esses que não estão nem aí com o ser humano, não ajuda, deixa aquele coitado lá pedindo, quase implorando para ajuda, eles não fazem nada, matam por nada,
roubam, fazem as coisas horríveis e continua acontecendo aqui na Terra, gente. Continua. E não sei até quando o nosso Pai, né, determinar, é que nós passaremos então aquelas coisas, aqueles sofrimentos que nós vamos ter que encarar, né? E então a gente fica, eu acho que todos nós que sabemos, nós ficamos preocupados, porque no meio de tudo isso tem aqueles a quem a gente ama muito, os nossos entes queridos dessa e de outras encarnações. Então eu vou mais uma vez falar bem detalhadamente das zonas, desde as zonas espirituais mais elevadas até as zonas espirituais abaixo da superfície. E vou falar e depois passaremos por outras coisas que vai ser explicados sobre os sofrimentos que existem e os lugares aonde as pessoas chamam de inferno, de purgatório. Então eu vou dizer algumas coisas sobre isso para que cada um de nós tenhamos noção daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. Então vejamos que eu fiz então um resumo, né? Um resumo para facilitar o nosso planeta, né? Ele tem no centro em ebulição constante, né, os minerais, o NIF e o ferro, em constante ebulição, né? E quem viu num dos dizeres bem atrás, falando como ela era incandescente, né? Quando ela foi formada, que durou milhões e milhões de anos até ela diminuir esse calor, até tornar necessária a vinda de seres, e aí veio o homem por último, né? Então, eu vou mais uma vez falar que aqui na nossa superfície estamos nós, os humanos, os animais inferiores, que são nossos irmãos, que estão nessa luta junto conosco. Eles não estão aqui para enfeitar e nem ficar servindo de bibelô para nós, gente. Eles vieram também com essa função de evoluir no tipo de espécie de seres que eles são. E isso evolui sempre. E de um tipo passa para o outro tipo mais adiantado, mais adiantado. E assim a lei, que já foi falado, que nós temos aqui para evoluir. Bom, então onde nós estamos é a superfície. Agora, acima da nossa superfície, chama-se astral superior. Acima. Então, tem a sétima camada, a sexta camada e a quinta camada. As zonas são luminosas, os seres iluminados, isentos das reencarnações, cumprem missão no planeta e estão se libertando desse planeta, e muitos já estagiam em outros. Então, essa parte aqui, astral superior, é a mais elevada, que não sei, para falar a verdade, quando nós poderemos galgar, quando nós poderemos chegar nesse lugar, né? Porque nós não evoluímos igualmente, que muitos de nós foram criados depois e muitos antes da gente. Por isso que existem as diferenças individuais, né? E depois outra, cada um desenvolve e evolui como quer. Por isso existe o livre-arbítrio. Bom, a quarta camada, então desde desse lugar lá, mas bem longe, que nós só podemos pensar que existe pelo pensamento,
porque ainda não estamos destinados para esses lugares. Então vem a quarta camada. A quarta camada é uma espécie de um lugar onde a pessoa se reúne, uma paragem, né? Pode-se dizer. É uma zona de transição. Espíritos elevados que colaboram com a evolução dos seus irmãos menores. Então aí eles se reúnem, vão falar sobre o tal e tal local da Terra que precisa ajuda, né, que precisa ver o que pode fazer. Há também verdadeiros mundos de regeneração e transição nessa quarta camada. Né? Quem dera que a gente pudesse estar nela. Nós estaremos trabalhando para os nossos irmãos necessitados e estaríamos como se dizendo, felizes, né? Bom, logo abaixo, chegando quase aqui, na superfície, tem a terceira camada, a segunda e a primeira. São zonas fracamente iluminadas. A maior parte dos homens que desencarnam no planeta estão em reparação, aprendizagem para nova reencarnação. Então, mais ou menos, gente, se situam nessa. Nós vamos nos situar nesse lugar quando nós desencarnarmos, né? Bom, é lógico que nós vamos passar por uma inspeção. É a lei. Nós vamos cuidar, vai ser cuidado do nosso perispírito, conforme aquilo que nós vivemos, né? Muitos de nós temos doenças, coisas que já nós trazemos de encarnações passadas, malefícios, coisas que nós estragamos no nosso próprio corpo. Então, nessas encarnações, além da gente ser reparada no nosso perispírito, nós temos que reparar as coisas que nós fizemos. E como a gente não pula de uma hora para outra, a gente vai fazendo as coisas conforme a gente vai fazendo, vai pensando, vai idealizando. E a gente pode se certificar que nesses lugares deverão estar as pessoas que já foram na nossa frente. Os nossos pais maravilhosos, os nossos parentes, amigos, e quantos, gente, e quantos que já se foram. E aqueles que não se antipatizaram com a gente, ou não gostam, ainda, não é porque passou pro lado de lá que vai ficar, virou bonzinho. A gente passa e com o mesmo pensamento que a gente estava aqui na Terra, gente. Não pense que a gente vira anjinho, não, de uma hora para outra, mas nunca. E não pense que a gente vai descansar. Pelo contrário, né? Então, é nesses lugares aí que estão nossos parentes. Porque muitos, eu sei que tem parentes que vão voltar a reencarnar. Então, o que eles estão fazendo? Exatamente. Eles estão se preparando, estudando, rebanhando seres que já foram amigos, parentes, para fazer parte da sua reencarnação. E muitos vão precisar de muita ajuda, principalmente se ainda tem coisas a completar, né? A fazer. Por isso que a gente aqui, enquanto a gente está encarnado, a gente tem que procurar ocupar-se bem no nosso tempo, porque ele se esvai. A gente não sabe a hora que a gente vai ser chamada, né? A gente não sabe. E por que eu vou tornar difícil mais aquilo que já é difícil? Então é onde eu falo, então eu não gosto de mim mesmo, porque eu procuro fazer coisas para me sofrer. Não é o vizinho, não é aquela mulher, não é aquela pessoa que me ocasionou isso daqui. O que eu tenho, as minhas doenças, os meus estados, né? Não é só a doença. Às vezes a gente não está bem espiritualmente, porque fica triste,
fica deprimido com as coisas que a gente quer fazer, que a gente pensa em fazer, e não há pressa mais. A gente tem que fazer conforme dá agora. Deu tempo agora. Então, vocês estão vendo que não vamos chorar por aqueles que já foram, porque eles estão melhores do que nós, gente. Eles estão na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E eles estão por nós. Eles estão torcendo por cada um de nós. Se você se acha sozinho, eu estou sozinho, não tem ninguém por mim. Mas tem sim, gente. Tem sim. Sempre tem um ser que se simpatiza com a gente e que está rezando do lado de lá para que a gente consiga fazer aquilo que a gente se determinou em fazer. E outra coisa, desde que se determinou, faça, para não ter que voltar aqui. Há pessoas que voltam aqui. Ficou 15 anos, desencarnou. Não deu para fazer, toca ter que voltar. Então vamos fazer. É para fazer? Tem uma tarefa que vocês sabem que é para fazer? Façam. Porque dia de manhã não sei se vai ter, gente. Pode acontecer igual aquele cara, né? Que quando ele viu que ele estava errado, que ele precisava mudar, ele desencarnou. Não houve o outro dia para ele, né? E vamos fazer tudo de bom para o nosso próximo. Não estou dizendo que vamos pegar no colo, encher de beijo e abraço. Vamos respeitar. Essa é a meta, respeitar para que nós possamos ser respeitados. Bom, na superfície já foi falado, os homens encarnados. Agora o astral inferior, a 7ª camada, 6ª e 5ª camada. Zona supracostral superior. A 7ª, 6ª e a 5ª. Zona das sombras, zona purgatorial e de trabalhos regeneradores. Depois passamos para a 4ª camada, zona de transição entre a sombra e as trevas. Zonas dos seres revoltados e dementados. E a 3ª, a 2ª e a 1ª, lá perto do centro, zona subcrostal inferior, zona das trevas, zona dos insubmissos renitentes. E são ostensivos a qualquer lei divina. Eles se revoltam, eles não querem aceitar de jeito nenhum. E isso daí demora para a gente mudar de uma hora para outra. Então, vocês viram quais são as zonas que temos aqui no nosso planeta, chamado Terra. Espero que vocês tenham entendido e vejo por quais razões existe muita coisa ainda aqui na Terra, muita coisa a ser arrumada. E dessa mudança, gente, de regeneração, vai ser mudado tudo. Educação, política, trabalho, estudo, religião, vai ser tudo modificado. Então, vamos esperar por essa época, que Deus nos ajude a todos.